2 Coríntios 3, 4 a 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo, nos versos anteriores, ele diz coisas muito ousadas. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo diz estas coisas ousadas porque a confiança que ele tinha em Deus era por Jesus Cristo. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha a perfeita noção de que não era capaz de pensar alguma coisa de si mesmo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Ele sabia que a sua capacidade vinha de Deus, mas a nossa capacidade vem de Deus. O mesmo Deus que o tinha capacitado para uma nova aliança, qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não a aliança do Velho Testamento que estava baseada na letra da lei, não na letra, porque Paulo diz que a letra mata. A letra da lei, a lei mata. A lei que foi gravada em tábuas de pedra, e a letra gravada, a lei gravada em pedras não consegue trazer vida. Só o Espírito do Deus vivo pode fazer isso, gravando essa lei em corações regenerados, as tábuas de carne do coração novo, trazendo vida espiritual, vida eterna. Podemos fazer uma lista de regras, mesmo que essas regras sejam os 10 mandamentos, mas sem a operação do Espírito, sem a operação do Espírito Santo, os mandamentos, eles matam. Pois quando a lei, os mandamentos, as regras encontram um coração cheio de si mesmo, esse encontro entre a lei e o coração ou vai produzir repulsa por essas regras, ou então vai produzir orgulho por conseguir cumprir essas regras, esses mandamentos. E em ambos os casos há morte, morte espiritual. Por isso Paulo diz que ele não era capaz dele mesmo pensar alguma coisa. Paulo sabia que era apenas pela operação do Espírito Santo que a letra que ele conhecia e amava, ao se encontrar com o seu coração, não produzia morte. Isso só era possível pela operação do Espírito Santo. Não só a lei de Moisés, mas toda a letra, toda a lei, ela mata. Até mesmo o Evangelho mata, como diz Paulo nesta segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, 14 e 16. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Paulo está a falar do Evangelho. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, por causa do Evangelho. E agora Paulo vai dizer, nos que se salvam e nos que se perdem. Este bom cheiro de Cristo, ele é nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para morte. Mas para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idóneo? Até o Evangelho, ele pode ser causa de morte para aqueles que se perdem. Mas onde está o Espírito? Há vida. E é o Espírito que impede que a letra mate. O Espírito, ele dá vida. É ele que impede que a letra, que a lei mate.
Isto porque o Espírito é aquele que remove a cegueira do coração, é aquele que regenera o coração, é aquele que nos dá um novo coração, para que os olhos desse novo coração vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo.